O mundo do futebol é muito dinâmico. A bola que hoje bate na canela e vai pra fora, pode no jogo seguinte bater na canela e garantir uma classificação. Tudo muda muito rápido. Mas uma coisa que parece não mudar é a eficiência da lei do ex. No vídeo de hoje, listaremos 6 jogadores que praticamente se vingaram dos seus antigos times. Separei principalmente aqueles casos em que o jogador sai brigado do time e então ou ajuda a rebaixá-lo ou a eliminá-lo. Tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo agora após a vinheta. Número 1. Ousmane Dembélé. O caso mais recente e que me motivou a fazer esse vídeo foi justamente o do Dembélé. Dembélé, até a temporada passada, era jogador do Barcelona e estava já há um bom tempo no clube catalão. Para quem não se lembra, ele tinha sido contratado pelo Barça para ser o substituto do Neymar. Claro que nunca chegou nem aos pés do Neymar. O Dembélé no Barça teve muitas lesões, muitos altos e baixos, mas ainda assim era um jogador apoiado pela torcida. Para essa temporada, ele teve uma atitude que acabou irritando a torcida do Barça. Ele forçou uma transferência para o PSG, que então desembolsou 50 milhões de euros nele. E aí, quis o destino que nas quartas de final da Liga dos Campeões, Barcelona e Dembélé se reencontrassem, agora com ele vestindo a camisa do Paris Saint-Germain. E aí o que aconteceu? O Dembélé, que tinha até então apenas um gol na temporada inteira pelo PSG, fez logo 2 gols em 2 jogos contra o Barça. Fez um gol na partida de ida, mesmo com o PSG perdendo, comemorando demais. E na partida de volta, fez um dos gols que ajudou a eliminar o Barcelona. E não é só que ele fez o gol e jogou demais, sofrendo também um pênalti que depois foi convertido pelo Mbappé. Não à toa, na eliminação do Barça, Dembélé vibrou demais e foi escolhido como o melhor jogador em campo. Então muita gente diz até que ele foi um traidor e desrespeitou o Barça. Número 2. Kingsley Coman. Aqui vem uma história que muitos podem desconhecer. Mas Kingsley Coman, que hoje joga no Bayern de Munique, foi revelado nas categorias de base do PSG. É que aquilo, com o PSG já numa fase muito rica, eles sempre iam ao mercado e contratavam atacantes mais estrelados. Dessa forma, Coman não teve muitas chances. Chegou a ser emprestado para a Juventus e depois foi para o Bayern de Munique de maneira definitiva. No Bayern venceu diversos campeonatos alemães, chegou a vencer Liga dos Campeões, e aí agora entra a vingança de Coman contra o PSG, o time que lá atrás não lhe deu chances. Na final da Champions, aquela mesma em que o PSG chegou com o Neymar, com o Mbappé, o Bayern venceu por 1-0. E quem foi o autor do gol do time alemão? Justamente Kingsley Coman. O jogador que foi revelado pelo PSG tirou do PSG a sua chance mais clara de vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez. Número 3. Philippe Coutinho. O Philippe Coutinho chegou ao Barcelona mais ou menos na mesma época em que o Dembélé chegou também. Era a ideia do Barcelona ter, a qualquer custo, um substituto à altura do Neymar. E na época o Coutinho estava jogando bola demais. Tanto no Liverpool quanto na seleção brasileira, só faltava fazer chover. Então, o Barcelona apostava que Coutinho poderia ser uma boa para jogar ao lado de Messi e Suárez. Porém, no Barça, ficou devendo bastante. Nunca foi o mesmo jogador do Liverpool ou então da seleção brasileira. Teve problemas para ser titular, depois problemas com lesões e, no fim das contas, sem estar vingando, foi emprestado ao Bayern de Munique. E aí aqui vem a história curiosa da vingança, a lei do ex, de Philippe Coutinho. Coutinho acabou enfrentando o Barcelona naquela fase da Super Champions. Se lembram quando teve a pandemia e todos os jogos da Champions aconteciam num único lugar? Então, o Bayern de Munique enfrentou o Barcelona em 2020. E então, o Bayern acabou impondo ao Barcelona uma das piores derrotas da sua história. O Bayern simplesmente fez 8-2 no Barcelona. E quem estava no lado do Bayern? Philippe Coutinho, que acabou entrando no segundo tempo e tendo tempo ainda de dar uma assistência para Robert Lewandowski e fazer 2 gols. Ou seja, ele era jogador do Barcelona e ajudou a fazer 3 gols no Barcelona. No fim da temporada, enquanto o Barcelona estava em frangalhos, Philippe Coutinho levantava a taça da Champions League. Número 4, Wagner Love. Aqui agora vem um caso do futebol brasileiro. Wagner Love com o Palmeiras.
Muita gente não sabe, mas o Wagner Love foi revelado pelo próprio Palmeiras. Ele surgiu no Palmeiras lá em 2003, quando o Palmeiras estava disputando a Série B. Inclusive, o atacante foi peça fundamental para o Verdão conseguir o acesso de volta para a Série A. Após brilhar no Palmeiras, Wagner Love rapidamente foi para o CSKA da Rússia. Passou um bom tempo no futebol russo, marcando muitos gols, ganhando muito dinheiro, e depois voltou ao Brasil em 2009 para defender novamente o Palmeiras. Só que naquele ano de 2009, o Palmeiras brigava pelo título brasileiro e esperava-se que o Wagner fizesse a diferença para o time ser campeão. Mas não, bastou Wagner Love chegar no Palmeiras e o Palmeiras ter uma queda de rendimento inexplicável, inclusive com ele perdendo um pênalti decisivo contra o Flamengo no antigo Palestra Itália. Na época, alguns torcedores organizados do Palmeiras chegaram a bater no Wagner Love na rua, só que a vingança dele contra esses torcedores veio anos depois, porque o Wagner chegou a voltar para o CSKA e depois retornou ao Brasil, por empréstimo mais uma vez e agora para vestir a camisa do Flamengo. E foi pelo Flamengo que em 2012 Wagner Love ajudou a rebaixar o Palmeiras. Claro que o Palmeiras já tinha uma campanha muito ruim, tinha um time muito fraco, mas o jogo que de fato decretou o rebaixamento do Palmeiras foi um empate em 1-1 com o Flamengo. O Palmeiras vencia por 1-0, mas no finzinho do jogo, Wagner Love, cria do Palmeiras, ajudou a rebaixar o Alviverde pela segunda vez na sua história. Número 5, Roger Flores. Aqui temos um caso que mistura um pouquinho o do Wagner Love com o do Felipe Coutinho, que é o do Roger Flores com o Corinthians. O Roger estava no Corinthians na época da MSI, uma fase rica do Corinthians, que tinha grandes craques como Carlitos Tevez, Nilmar, porém para 2007, Roger Flores já não tinha mais espaço no Corinthians. Começou a ser perseguido pela torcida, tinha atuações de fato bem consistentes, e então ele foi emprestado pelo Corinthians para o time do Flamengo. E aí o que aconteceu? Ele jogando pelo Flamengo ajudou a rebaixar o Corinthians. O Corinthians, mesma situação do Palmeiras de 2012. Um time também fraco, já vinha fazendo uma campanha ruim, até que num Flamengo e Corinthians, Roger Flores, jogando pelo Flamengo, fez um dos gols que ajudou o Fla a vencer o Corinthians e, claro, a afundar o time alvinegro. Então, olhem só que loucura, o Roger era jogador do Corinthians, emprestado, e ajudou a fazer um gol que praticamente rebaixou o Corinthians. Número 6, Álvaro Morata. Álvaro Morata teve mais de uma passagem pelo time do Real Madrid. Só que a primeira passagem, convenhamos que não foi tão boa assim. Ele rodou e acabou então jogando pela Juventus. No ano de 2015, o mundo vivia uma expectativa: ver na final da Liga dos Campeões o clássico entre Barcelona e Real Madrid. Na época o Barça tinha o trio MSN e o Real Madrid o trio BBC. Porém, a Juventus, mais especificamente Álvaro Morata, frustrou os planos desses fãs, já que na semifinal, Juventus e Real se encontraram. A Juve venceu no jogo de ida por 2-1 e na volta o Real Madrid estava fazendo 1-0. Até que Álvaro Morata, agora jogando pela Juventus, fez o gol, colocou a lei do ex em prática e ajudou a eliminar o seu antigo clube. Vale lembrar que, após ter eliminado o Real Madrid, tempos depois Morata retornou ao Santiago Bernabéu, agora tendo um rendimento até melhor. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual lei do ex, qual vingança que eu mostrei nesse vídeo pra você foi a mais cruel? Comenta que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!